prosseguir, né, com o propósito que foi colocado nesta consagração da juventude. E o tema, né, que foi escolhido então foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos estar meditando acerca então do batismo com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Vamos ler então como base do nosso estudo nesta manhã o qual é a passagem de Atos, capítulo 2, glórias a Deus, onde ficou marcado, né, esse momento, glórias a Deus, aleluia, da descida do Espírito Santo sobre os irmãos que estavam ali reunidos, glórias a Deus. Vamos ler também Atos capítulo 1, versículo 5 e depois Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Glórias a Deus. Agora vamos para Atos capítulo 2. Glórias a Deus. Seja bem-vindo, Daniel. Amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra então em Atos 2. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmaram e se maravilharam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? E como, pois, nós ouvimos cada um falar, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Glórias a Deus. Então, o tema sugerido, né, foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeiramente, nós lemos ali, né, em João, que João batizava com água para o arrependimento dos pecados, mas com a promessa que logo adiante eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo, né, da parte do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, primeiramente, o batismo no Espírito Santo. Ele é a promessa se cumprindo acerca de Joel capítulo 2 e 28. O próprio Pedro ali, depois que foi batizado, ele vai ser tomado pelo poder de Deus e vai começar a explicar para o povo que iniciou-se ali então o cumprimento desta profecia, né? E vai se dar então até o dia do arrebatamento, né? Vai continuar se cumprindo essa profecia, porque iniciou-se ali, mas está disponível em todo o nosso tempo, né? Para aqueles que buscam, e é uma promessa para todos nós. Não existe uma receita, né, para ser batizado com o Espírito Santo. Não tem como dizer assim: faz isso e tu vai ser batizado. Existe a fé, né, que nós podemos ser batizados a qualquer momento, e aquela sede, né, de ser batizado, aquela vontade, o desejo, estar em santificação, estar buscando ao Senhor,
Até porque aqui, quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, eles estavam sentados, né? Quem sabe eles tinham tirado ali um período de oração e resolveram sentar para descansar, conversar, e foi nesse momento inesperado, né? Porque a Bíblia diz que foi de repente. Então, de repente é algo que tu não está nem esperando, né? De repente aconteceu. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é algo que pode acontecer de repente, né? Não existe uma forma, não existe uma receita, né? Assim como nós estamos aqui, alguém pode estar na sua casa. Eu ouvi o testemunho de um pastor que ele levou 40 anos para ser batizado com o Espírito Santo, e quando eles estavam numa sala orando para despedir uma irmã que ia viajar, ali ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Então a experiência sobre o batismo, ela vai ser diversa, né? Alguns são batizados no monte, né? Como o caso do nosso irmão Nicolau, né? Já que o Nicolau, ele foi batizado ali no monte orando, né? Outros são batizados na igreja. Então não existe uma forma, mas existe uma expectativa que pode acontecer a qualquer momento, o batismo com o Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo é o início desse cumprimento da profecia de Joel capítulo 2 e versículo 28. É claro que ali Joel, ele não vai citar línguas estranhas, né? Joel ali não fala que alguns falariam línguas estranhas, né? Joel não cita o falar em línguas, mas prevê que o principal resultado seria distribuição de dons espirituais para a igreja, e entre eles o de maior aproveitamento, que seria o da profecia, para levar o incrédulo a crer que Deus está no nosso meio. Então veja bem que nessa passagem de Joel, capítulo 2, 28, vamos ler, já que é um estudo, né? Vamos estar lendo aí, praticando então o exercício de nós procurarmos na Bíblia Sagrada. Glórias a Deus. Joel capítulo 2 e versículo de número 28. Glórias a Deus. Joel, um pouco antes lá de Mateus, vai voltando para trás, os livros menores. Glórias a Deus. Quem é que achou pode ler. 2 e 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Tá, agora lê de novo, mais devagar. E acontecerá Pausadamente. depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Glórias a Deus. Então veja bem que aqui na profecia de Joel 2, 28, não está falando no falar em línguas, né? Ele está associando os sinais desse acontecimento, né, aos velhos. Eles sonhariam, né? Não quer dizer que os jovens também não vão sonhar, né? Porque existem sonhos que vêm da parte do Senhor, e existe o sonho que vem da parte da nossa carne, né, dos desejos carnais. A gente sonha aquele sonho louco, e existe o sonho que são da opressão maligna, né? Às vezes uma opressão do diabo, e a gente acaba sonhando sonhos de opressões. E existe o sonho que é da parte do Senhor, que daí é um dom, né? É um dom de sonhos que Deus dá, e certamente Deus vai dar aí a revelação. Então aqui Joel associa o sonho aos mais velhos, os mais idosos. Ao jovem, né, Joel está associando a visões, né, que os jovens teriam visões, né, e também a profecia seria para os filhos e filhas. Então, na questão da profecia, aí é geral, né, qualquer um poderia ter esse dom da profecia. Então, Joel não está falando sobre o falar em línguas, mas
Atos capítulo 2, versículo 14, 21, Pedro, ele cita, aleluia, como o começo do cumprimento, então, dessa profecia. Então, por que falar em línguas, foi uma manifestação visivelmente, e em todos os demais registros, a igreja primitiva e também o movimento pentecostal adotou como um sinal que testemunha o dia e o momento do batismo. Por mais que Joel não falou sobre falar em língua, mas Pedro testificou que aquele acontecimento era o cumprimento da profecia de Joel. Então, o falar em língua, essa expressão visível, que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ela foi adotada tanto pela igreja primitiva como pela igreja pentecostal, esse movimento pentecostal no Brasil. Então, adotou que o falar em línguas, ele tem que haver no batismo com o Espírito Santo, Então, toda a vez que alguém é batizado com o Espírito Santo, só vai ser aceito se houver o falar em língua, Se falou em línguas uma vez, é um sinal visível que foi batizado com o Espírito Santo. Então, por mais que não existe uma doutrina declaradamente ali que teria que falar em línguas quando fosse batizado, a estrutura da doutrina pentecostal é essa, é aceita somente dessa forma. E todos os demais acontecimentos que aconteceu o batismo, houve o falar em línguas. Então não foi somente ali em Atos capítulo 2, mas os demais registros na Bíblia Sagrada, aonde alguém foi batizado com o Espírito Santo, houve o falar em língua como sinal visível e ficou marcado aquele dia ali. Então a pessoa consegue lembrar exatamente o dia que foi batizado e o local, porque foi o dia em que a pessoa falou em língua. Falou em língua é um sinal que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Mas a partir daí, se a pessoa buscar, ela pode receber variações de língua. A Bíblia fala em variedades de línguas. Então a pessoa que é batizada, ela não pode se conformar apenas em ter falado em línguas, como batismo. Ela tem que agora entrar numa busca para receber variedades de línguas. Por que é importante receber variedades de língua? Porque era um dos sinais que Joel falou que era mais importante para edificar a igreja, era a profecia. Então, quando alguém tem variedade de língua, aí já pode entrar o dom da profecia, A própria pessoa pode ter o discernimento das línguas, Deus pode dar o discernimento, como uma outra pessoa pode discernir o que você está falando. Então, o falar em línguas, inicialmente é como testemunho do batismo, serve para edificar a pessoa, mas a variedade de língua pode se tornar uma profecia e edificar toda a igreja. Vamos ler ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e o versículo de número 25. Glórias a Deus. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25. Pode fazer a leitura, quem achou. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestados, ou manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Glórias a Deus. Então veja a importância de se buscar o dom da profecia, porque se alguém entrar aqui no ambiente e as pessoas profetizarem,
houver profeta na igreja, o coração do incrédulo pode ser descoberto, né, por uma revelação. E eles vão ter certeza que Deus está no nosso meio, e isso vai levar a pessoa a adorar o Senhor. É por isso que existe uma passagem da Bíblia que diz que aquele que fala em línguas, o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Quando fala essa palavra ali, não está dizendo que a pessoa que está profetizando é maior do que a pessoa que está falando em línguas. Está falando que o dom da profecia, ele é de maior aproveitamento do que falar em língua, porque o falar em língua vai servir só para edificar a própria pessoa. Mas se alguém profetiza, a profecia vai ser para edificação de todos na igreja. Então, por isso que ali essa expressão, né? Aquele que fala em línguas é menor do que quem profetiza, no sentido do aproveitamento do dom, e não na questão da pessoa ser maior que a outra. Então é importante, né, a pessoa que foi batizada buscar também o dom da profecia para edificar toda a igreja. O que nós temos que entender na questão do batismo com o Espírito Santo, que é manifestado pelo falar em línguas, que não pode se resumir o Espírito Santo somente no batismo, né? O batismo, ele é um dos sinais da pessoa do Espírito Santo na nossa vida, né? Se nós olharmos assim, o Espírito Santo só está no falar em língua, nós vamos achar que só quem fala em línguas tem o Espírito Santo, né? Vamos resumir o Espírito Santo somente no falar em língua. E o falar em língua é um dos sinais, né? O Espírito Santo, ele opera na totalidade, sendo ele a pessoa da Trindade, ele também é Deus, né? Então, não é errado adorar o Espírito Santo como Deus, louvar o Espírito Santo como Deus, né? Buscar o Espírito Santo como Deus, porque ele é Deus, né? Ele tem as suas manifestações, né? Pelo falar em língua, pelos dons espirituais na vida do crente, pela natureza de Deus que é implantada quando nós se convertemos, né? Quando nós aceitamos a Cristo, a primeira obra do Espírito Santo é implantar em nós a natureza de Deus. Através do que vem essa natureza? Através do fruto do Espírito Santo. Então nós aceitamos a Cristo, se convertemos, está ali implantado em nós essa natureza chamada fruto do Espírito Santo, com as suas virtudes, e elas vão desenvolvendo a nossa vida, né? A virtude do amor, da longanimidade, da benignidade, da bondade, fé, esperança, temperança, domínio próprio, né? Todas essas virtudes estão nessa natureza chamada fruto do Espírito Santo, que todo crente salvo, né, na conversão recebe e tem que ir desenvolvendo na prática, né? Como é que eu vou desenvolver a virtude do amor na minha vida? Praticando o amor, né? Amando, suportando, né? Superando, e assim esse amor vai crescendo, essa virtude vai crescendo. Então o Espírito Santo, né, não está somente no batismo, mas está em todas essas manifestações na vida do crente. O não batismo com o Espírito Santo, né, o não batismo com o Espírito Santo não está comprometendo a regeneração e a salvação. Nós não podemos olhar assim na igreja, porque alguém não é batizado com o Espírito Santo, achar que aquela pessoa não é salva, que aquela pessoa não nasceu de novo. Ela ainda não foi batizada com o Espírito Santo, mas se ela aceitou a Cristo verdadeiramente no seu coração, ela já foi regenerada, ela já é salva, né? Ela já foi incluída no corpo de Cristo, ela só ainda não foi batizada posteriormente, né, com o batismo e o falar em língua, que é uma obra distinta do Espírito Santo, da regeneração e da salvação. Então, se nós olharmos em João 20 e 22, vamos abrir em João, capítulo 20 e versículo de número 22. Glórias a Deus. Livro de João, capítulo 20
e versículo de número 22. Pode ler. Hoje é com vocês a leitura. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, que evento foi esse em que Jesus soprou sobre os discípulos e eles receberam o Espírito Santo? Foi o dia em que eles foram regenerados. Depois que Jesus ressuscitou, havia essa promessa que eles iam receber essa experiência agora com os benefícios da morte de Cristo no Calvário, nos moldes do Novo Testamento. Então, até esse momento ali, em que o Misael leu essa palavra em João 20 e 22, os discípulos eles eram crentes fiéis em Cristo nos moldes do Velho Testamento, observando os moldes do Velho Testamento, porque ainda não havia uma experiência com o Cristo ressuscitado. Mas nesse momento ali, então, o Senhor soprou sobre as narinas dos discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Eles foram regenerados, foram ali já incluídos no corpo de Cristo como igreja, e acreditamos que aí nasceu a igreja. Muitos acham que a igreja nasceu no Pentecoste ali, mas no dia do Pentecoste a igreja já estava gatinhando. Por quê? Por causa desse evento que aconteceu com os discípulos, um evento antecipado do dia do Pentecoste. Eles receberam o Espírito Santo, através da regeneração. Então, por isso que o não batismo com o Espírito Santo, ele não interfere na salvação da pessoa. Não quer dizer que a pessoa que não foi batizada e não falou em língua, ela não vai ser salva. Ela já está salva porque ela aceitou a Cristo, foi regenerada e recebeu o Espírito Santo já. Só não recebeu o batismo com a evidência de falar em línguas. Tem como ser batizado e não falar em línguas? Foi o que nós falamos aqui. Por mais que a Bíblia não fala nisso, a igreja primitiva adotou isso aí. A igreja primitiva adotou falar em línguas como um sinal e como próprio batismo. E o movimento pentecostal no Brasil também adotou essa mesma doutrina. E a gente segue essa doutrina, que é ensinada. Então, pelos princípios da igreja primitiva e pelos princípios do movimento pentecostal no Brasil, não pode alguém ser batizado se não falou em língua. Somente será aceito, dentro dessa doutrina, o batismo com o falar em línguas. Então, não é uma lei bíblica, uma doutrina? É uma doutrina que foi... toda doutrina tem os seus princípios, Então eles partiram desses princípios que, como no dia do Pentecoste todos falaram em língua, e todos os demais registros da Bíblia que falam sobre o batismo com o Espírito Santo também houve falar em língua, então através desses princípios se criou então essa doutrina que somente será aceito o batismo com o Espírito Santo se a pessoa falou em língua. Eu creio que vocês, todos que foram batizados, se lembram do dia que vocês foram batizados. E se falar em línguas em Pentecoste, não seria tipo cada um falou a língua do outro, sem ser línguas dos anjos, línguas estranhas que vocês falam? Sim, mas o batismo com o Espírito Santo não quer dizer que tu fala em língua dos anjos, Ali houve línguas estranhas. Línguas estranhas, ela pode ser tanto uma língua humana que tu não conhece e tu falar, Aí é o dom de Deus que Deus te deu. Por exemplo, tu não conhece o idioma lá de outro país, como houve aqui. Eles falaram a língua de cada um que estava ali. Então foi um sobrenatural de Deus. E existem línguas espirituais. Então pode tanto ser língua espiritual, como pode ser uma língua que tu não conhece. Uma língua humana que tu não conhece, que é um mistério para ti, mas Deus te dá para te falar. Então, mas se a falar em outras línguas pode se tornar línguas estranhas?
Línguas, o falar em outras línguas pode ser tanto uma língua humana que tu não conhece, para ti é mistério, como pode ser línguas espirituais. Eu já ouvi vários testemunhos dos irmãos estar falando em língua através do celular e a outra pessoa do outro país entendendo a língua deles. Foi o que aconteceu aqui no Pentecostes. Né? Existiam pessoas de vários lugares e eles ouviam os discípulos falando, cada um na sua própria língua. Né? Entendiam na sua própria língua ali, porque para os discípulos era mistério, eram línguas estranhas, mas para quem estava ouvindo, era a língua deles, do próprio país deles lá, que eles estavam entendendo. Claro que tudo tem que ser uma inspiração do Espírito Santo, né? O falar de língua é uma inspiração do Espírito Santo, né, de Deus, que toma a pessoa e a pessoa fala. Não é a pessoa pensar ali, porque mais ou menos conhece a língua do outro país e querer soletrar, né? Então tem que ser uma manifestação de Deus realmente que toma a pessoa e a pessoa passa a falar em línguas desconhecidas. Glórias a Deus. Então aqui o ponto que nós estamos é que se a pessoa não foi batizada ainda, né, não interfere na salvação, porque a salvação vem pela regeneração. A pessoa foi regenerada, recebeu a natureza de Deus através do fruto do Espírito Santo, ela já foi incluída então no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós vamos ver um pouco aqui mais para frente. Então os discípulos, né, eles foram aqui regenerados do velho para o novo. Eles eram crentes verdadeiros, porque até aquele momento não havia experiência ainda do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo só haveria depois da subida de Cristo. Né? Então, enquanto Cristo esteve na terra, não houve o batismo com o Espírito Santo. Né? Só houve, então, a regeneração, né? Houve essas transformações espirituais, mas o batismo só houve depois que Jesus subiu. Então, por isso que se acredita que Jesus não foi batizado com o Espírito Santo por causa disso, porque o batismo só ia acontecer depois da subida dele e da descida do Espírito Santo. E João Batista também, né? João Batista não prova que ele falou em língua, que foi batizado, porque o batismo só seria depois da subida de Cristo para o céu, que começou a acontecer então o batismo com a manifestação de línguas estranhas. Glórias a Deus. Então, para nós entendermos a importância de cada batismo, nós vamos separar aqui em 3 batismos. A Bíblia fala de 3 batismos, né? Que é importante nós sabermos desses 3 batismos para não confundir e não achar que alguém não é salvo porque ainda não fala em língua. Né? Até teve um irmão que uma vez falou assim, mas como assim que a pessoa tem Espírito Santo se não fala em língua? Porque o entendimento dele, que a pessoa só teria o Espírito Santo se falasse em língua. Né? E não entendendo que o falar em língua seria um dos sinais. Poder. Né? Um dos sinais da manifestação do Espírito Santo na vida do crente. Então, 3 batismos, né, que a Bíblia fala. Primeiro, o batismo por João, nas águas. Nós lemos ali em Atos que João batizava com águas e posteriormente Jesus iria depois, né, e batizaria com fogo. Então João, ele batizou com águas para o arrependimento dos pecados. Então, quando nós somos batizados para testemunhar o nosso arrependimento do nosso pecado e que nós nascemos de novo, nas águas, né, como foi ali o Daniel, nesse último domingo, foi batizado ali, né, testemunhou publicamente que ele se arrependeu dos pecados, aceitou a Cristo, né, reconheceu a necessidade de Jesus perdoar os seus pecados. E quem é que batiza esse batismo? É o homem, né? Somos nós os ministros, pastores, que fizemos esse batismo. Fomos lá e emergimos o Daniel, né? Como testemunho que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou com Cristo como uma nova vida. Quem realiza esse batismo para testemunho dos pecados, né, que foram abandonados, é o ser humano. Então esse é o tipo de batismo.
O outro batismo é o tema nosso aqui, o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo, quem é que batiza? Somente Jesus. É Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Então nós somos batizados no Espírito, né? E quem é o ministro? Jesus. Então quer dizer que o batismo com o Espírito Santo não está no nosso alcance. Não é eu que posso batizar alguém, não é você que pode batizar alguém. A única coisa que nós podemos fazer pelas pessoas acerca do batismo com o Espírito Santo é orar e interceder para que a pessoa seja batizada, e a qualquer momento Jesus pode pegar aquela pessoa e batizar aquela pessoa no Espírito Santo. Então agora ela foi emergida no Espírito por Cristo, né? Ela foi revestida, e esse batismo é o cumprimento da promessa do revestimento, né? Para a pessoa ter mais poder e ousadia de dar testemunho acerca de Deus. Pode ver que a igreja primitiva, eles estavam ali fazendo a obra, estavam seguindo a Cristo, mas depois do dia do batismo, eles foram revestidos e acabaram tendo uma ousadia maior, né, de fazer a obra, pregar o Evangelho. Não que a pessoa que não é batizada não faça, ela faz, mas a prova dela vai ser maior, né? Porque ela recebeu o Espírito Santo na regeneração, mas ela ainda não tem aquele revestimento. Então veja bem, quando nós fomos regenerados, nós recebemos o Espírito Santo. Temos em nós o fruto, temos em nós a virtude, né? Deus pode se usar aí com revelação da palavra, mas quando a pessoa é batizada, é como se tu tivesse com um casaco e tu botasse um sobretudo. Tu foi revestido, né? Há uma capacidade maior em cima daquilo que tu já tinha, né? O Espírito Santo já estava na tua vida, mas agora há um revestimento maior para quem foi batizado. Então esse batismo, né, o batismo de João, é para testemunhar o arrependimento dos pecados. O batismo com o Espírito Santo é para revestimento espiritual, né, para que a igreja possa ter aí mais ousadia, e também é uma plataforma do Espírito Santo se manifestar através dos dons espirituais. Então, a partir daquele momento ali do Pentecostes, a igreja começou a ser usada, né, no dom da profecia, discernimento de espírito, dom de sabedoria, de conhecimento, interpretação de línguas, de cura, né, os dons de curas, de operação de maravilha. Então tudo isso é uma obra do Espírito Santo na vida do crente, né? Ele se manifesta na nossa vida através dos dons do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então esse é o batismo. Agora, eu acho que ele falou que Jesus não foi batizado com o Espírito Santo, né? Eu creio também que não, até porque ele não precisaria, porque ele era a manifestação de Deus na terra. sim. Então, a maioria das coisas que Jesus fazia enquanto ele estava aqui, ele curou um coxo, ele curou aquele coxo de Betseba lá, Sim. que estava lá, que não conseguia se mover, porque ele estava ali há 38 anos e as águas se moviam e ele não conseguia ir. Aí Jesus foi lá e curou ele e mandou ele pegar a cama dele. Aí logo após, em Atos capítulo 3, tu vai ver que depois da manifestação do Espírito Santo, eu acho que foi... Quem é que estava lá mesmo? Era Pedro e alguns discípulos estavam ali, mas Pedro que levantou Pedro, uma palavra. Isso, foi Pedro e João que estavam caminhando lá do outro, né? Subindo o templo, Pedro e João. Isso. Aí, depois da manifestação do Espírito Santo, o mesmo acontecimento aconteceu com eles. Sim. Que eles mandaram levantar e andar em coxo. Exatamente. E pegar a cama também. Foram usados com mais ousadia nas manifestações do Espírito Santo. Então eu creio que Jesus ele não precisou ser batizado com o Espírito Santo para se manifestar o poder dele, mas o Espírito Santo faz a gente manifestar o poder de Jesus na terra. Exatamente. O Espírito Santo é uma outra pessoa da mesma natureza de Cristo. Então Jesus subiu, era necessário Jesus subir para ele descer. Então agora a presença de Jesus está em nós através do Espírito Santo. Uma coisa
foi o que nós falamos, né? Que o batismo só seria depois da subida de Cristo. Outra é isso aí que alguns teólogos também acham, né? Que também é óbvio que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. E Jesus não pecou, né? E o batismo com o Espírito Santo e com fogo é para queimar as impurezas, né? Então, quando alguém é batizado, o Espírito Santo vem com fogo ali também, faz uma limpeza, né? Purifica a pessoa. E Jesus não tinha essa necessidade, né? Porque ele era santo, ele era purificado. Outra coisa que se pode pensar é que Jesus não foi batizado em uma língua, até porque daí seria uma idolatria, língua estranha. Como Jesus falou, todo mundo vai ter que falar, porque senão não vai ser salvo. Sim. Entendeu? As pessoas poderiam pensar assim, bom, se Jesus falou, então se a pessoa não falar, não vai ser salva. Acabariam idolatrando a língua estranha como parte da salvação, porque Jesus falou. Então, Deus ele é sábio, né, naquilo que ele faz. Agora, desses 3 batismos aqui, o mais importante para a salvação é esse aqui que eu vou falar. O batismo é no corpo, né? A Bíblia diz que nós somos batizados, todos nós somos batizados por um Espírito no corpo de Cristo, né? Então esse batismo aqui, ele é o mais importante para todos nós em questão de salvação. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Glórias a Deus. Veja em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Porque muitas vezes a pessoa olha para a palavra e só conhece um batismo, né? E a Bíblia fala de 3 batismos. E cada batismo tem a sua importância, né? Para a finalidade que Deus deixou. Então, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Então, esse batismo aqui é o batismo no corpo de Cristo, né? E quando é que acontece esse batismo? Na hora da conversão. Na hora que nós se convertemos, quem é o batizador? É o Espírito Santo. Pode ver aqui, o batizador nas águas foi João Batista, né? E hoje somos nós. O batizador no Espírito Santo é Cristo, e o batizador no corpo é o Espírito Santo. Então agora é o Espírito Santo que é o ministro que vai batizar a pessoa salva no corpo de Cristo. Então no momento que a pessoa aceitou a Cristo, o Espírito Santo pega e emerge ela no corpo de Cristo. Ou seja, se alguém se converteu hoje aqui, né, se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, foi regenerado, o Espírito Santo vai batizá-la no corpo. Sim. Se Jesus vier e ela não deu tempo dela se batizar nas águas ainda, para testemunhar o arrependimento dos pecados, ela vai ser salva? Vai ser salva, porque o principal batismo já aconteceu. Ela foi batizada no corpo de Cristo. Fecha ele. Fazendo barulho lá na cruz. Fecha para não ouvir o barulho. Então veja bem como é importante esse primeiro batismo aqui. Porque se a pessoa não teve tempo de se batizar, como o ladrão da cruz, por exemplo, ele não foi batizado nas águas. E a Bíblia não fala que ele foi batizado com o Espírito Santo, mas ele foi salvo, né? A Bíblia diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, a pessoa não deu tempo de se batizar nas águas e ainda também não foi batizada com o Espírito Santo, com evidência de língua. Mas ela já foi batizada no corpo de Cristo. Ela faz parte da igreja espiritual em que Jesus vai vir arrebatar. Então, se a pessoa se converteu, não deu tempo de ser batizado nos outros 2 batismos, ela está salva, né? Aí é que eu creio que quando a Bíblia diz assim, aquele que crer e não for batizado, quem não crer e não for batizado não será salvo. Eu entendo essa palavra, por mais que pode haver diversidade de entendimento, mas eu entendo essa palavra com essas bases aqui,
que aquele que não crê e não for batizado está falando desse batismo aqui. Porque não tem como alguém ser batizado no corpo de Cristo se não creu. Ele só vai ser batizado no corpo de Cristo se ele creu, né? E se nós entendêssemos diferente, que quem não creu e não foi batizado nas águas não vai ser salvo, né? Muitas pessoas não seriam salvas porque não foram batizadas nas águas. E se nós crêssemos que aquele que não creu e não foi batizado com o Espírito Santo não seria salvo, nós também estaria admitindo que aquele que não é batizado com o Espírito Santo não seria salvo. Então se acredita com essas bases bíblicas que o batismo que a Bíblia está dizendo que tem que haver para a pessoa ser salva é o batismo no corpo de Cristo. No momento que nós somos batizados no corpo de Cristo, nós já estamos com a nossa salvação garantida. Independente de dar tempo de fazer as demais coisas que a Bíblia pede ali, né? Nós já estamos salvos. Então é importante entender, né, que o batismo com o Espírito Santo ele tem a sua importância, o batismo nas águas tem a sua importância, o batismo no corpo de Cristo tem a sua importância, cada um no seu lugar, não confundindo as coisas, não misturando, né, sabendo que o batismo com o Espírito Santo ele é um cumprimento da profecia de Deus para o revestimento da igreja, é uma necessidade, né, nós sermos batizados, mas se a gente não conseguir alcançar o batismo, não quer dizer que a gente não vai ser salvo. É uma necessidade, temos que esperar, temos que buscar, mas não podemos entrar em luta por não ter conseguido, porque depende do Senhor batizar, né? Ele que é o batizador. E também saber que o falar em línguas, ele é para edificação da própria pessoa. Então quando a pessoa é batizada e fala em língua, ela está se edificando somente a ela. Por exemplo, se um de vocês aqui que é batizado começar a falar em língua aqui, nós não vamos ser edificados em nada. Nós que estamos ouvindo, nós não somos edificados em nada. É só a pessoa que está falando que está sendo edificada. Agora, se a pessoa que está falando em língua tiver interpretação, aí todos nós vamos ser edificados, porque houve interpretação. Por isso que quando a Bíblia fala da ordem do culto, a Bíblia fala que na ordem do culto, num culto, 2 ou 3 profetizam e os outros julgam, né? Se não houver interpretação, é para a pessoa falar consigo mesmo. Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, foi o que eu falei antes, estranho, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E sobre a ordem do culto, a Bíblia vai falar que num culto, 2 ou 3 profetizam, e os demais interpretam. Isso aí está em 1 Coríntios 14, 14, versículo aqui, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, louvor, tem doutrina, palavra, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça tudo para edificação. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou quanto muitos 3, e por sua vez, e haja interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então veja que a manifestação do Espírito Santo ele tem propósitos, E no culto, se 2 ou 3 falarem línguas e não houver interpretação, a pessoa tem que falar num som que não venha atrapalhar as outras pessoas de ouvir a palavra, porque as pessoas que estão ouvindo ele falar em língua não estão sendo edificadas pela língua, mas elas podem ser edificadas pela mensagem que vão ouvir.
Então, se a pessoa falar em língua muito alto, ela acaba atrapalhando da pessoa ser edificada pela palavra. Então, não está sendo proibido de falar em língua. Está dizendo que é para falar em um ambiente, né, consigo mesmo ali com Deus. Se 2 ou 3 profetas profetizarem, os outros julgam, né, para ver se é de Deus ou não. Então veja bem que é possível um profeta profetizar após o outro. Às vezes há aquela afobação, né, de todos os profetas profetizando junto, e a profecia é para edificação de todos, para que todos sejam consolados. Então às vezes tem um profeta profetizando num canto, tem outro aqui, tem outro aqui, e aí não é o que a Bíblia pede. A Bíblia pede que cada um profetize após o outro, né? Se um está profetizando, o outro respeita, espera, porque através da profecia daquele ali, todos estão sendo edificados, né? Por mais que é para a pessoa que está ouvindo, mas como tem interpretação, toda a igreja está sendo edificada. Aí depois que aquele profetizou, o outro pode profetizar. Não é uma coisa que a pessoa vai esquecer, aquela afobação para entregar a profecia. Ela pode esperar, e depois que o pregador pregar a palavra, até mesmo, a pessoa pode entregar a profecia. Porque daí cada um profetizando após o outro, todas as profecias vai servir para edificação da igreja. Agora, se cada um profetiza num canto, né, tudo ao mesmo tempo, poucas pessoas que vão ser edificadas, é quase que só a pessoa que está ouvindo ali, né? Então essa é a diferença, né, do batismo com o Espírito Santo e também das suas manifestações através dos dons espirituais e também através da obra regeneradora de Deus na nossa vida, né? Então, no começo da minha fé eu lutei muito por falta de entender, né, e por não ser batizado, eu entrava em luta, né, porque pelos ensinamentos que eu ouvia dava para entender que quem não era batizado não era salvo. Porque tinha um irmão que pregava assim que isso aqui também é importante nós saber. Tinha um irmão que pregava que o selo, né, a Bíblia diz que todos nós somos selados para o dia da redenção. E esse irmão pregava que o selo, né, que nós somos selados para o dia da redenção, era o falar em língua. Aí o que dava para entender? Que para ser salvo tinha que ter o selo. E se o selo era o falar em língua, quem não falava em língua não era selado e não era salvo. Então, até que eu vim entender isso, né, pela palavra, pelo Espírito Santo, por pessoas que tinham entendimento também de ensinar, eu fiquei numa guerra comigo mesmo, né? Então, por isso que é importante entender corretamente, né, para não entrar em luta. Às vezes o ensinamento errado leva outras pessoas também a ficarem em luta acerca daquilo ali. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa que está se cumprindo, né? Iniciou lá no dia do Pentecoste. Os discípulos foram regenerados um pouco antes do dia do Pentecoste, onde se acredita que ali nasceu a igreja, porque eles passaram a ser a igreja de Cristo, e posteriormente tiveram essa experiência que vai continuar até o dia que Jesus arrebatar a igreja. Depois que Jesus arrebatar a igreja, não vai ser mais necessário, né, esse revestimento, né, de poder através do batismo, porque daí já estaremos no céu, e lá no céu nós não vamos precisar profetizar, não vamos precisar de dons, né, porque lá já vamos estar no céu na eternidade com Deus. Glórias a Deus. Então é importante quem buscou, quem recebeu, né, buscar uma profundidade mais com Deus, para que Deus venha usar a pessoa através dos dons aqui nessa vida, né? Porque para a sepultura que nós vamos, a Bíblia diz que lá na sepultura que nós vamos não há ciência, não há indústria, né? Não há obras para onde nós vamos. Então, existem coisas que Deus nos dá que é para essa vida aqui, né? É para usar aqui nessa vida aqui. Então, que Deus possa nos abençoar. Esse foi o tema de hoje, né? Para a nossa edificação espiritual, né? Quem veio recebeu a bênção, infelizmente quem se esforçou, que não se esforçou para vir, né, acabou aí perdendo a oportunidade. E lembrando, né, que os dons do Espírito Santo é uma manifestação do poder de Deus, mas
as divinas alegria, as divinas renúncias que a gente faz, vem através do fruto do Espírito, né? Que está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Não quer dizer que se a gente não falar em línguas, a gente não vai ser salvo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele faz não somente o dom de línguas manifestar na gente, mas também como a gente largar o pecado, a inveja. Porque mais pra frente está escrito aqui, ó: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando uns aos outros. Então quer dizer que quando a gente tem o Espírito Santo, a gente manifesta tudo isso e um pouco mais quando Ele quer. Exatamente. O batismo do Espírito Santo, ele pode ser uma experiência posterior a essas outras que tu está falando. Sim. Então, o que se foi colocado em evidência aqui? Que o mais importante é essa experiência com o Espírito Santo através do fruto. Porque o fruto do Espírito Santo é que vai gerar o caráter de Cristo em nós. E o que garante o nosso nome escrito no livro da vida? Não é o falar em língua, né? O que garante o nosso nome escrito no livro da vida é o caráter, é o fruto do Espírito Santo, né? Então, o que é importante para mim ser salvo? É ter nascido de novo, recebido essa natureza aí através do fruto, até porque quando os discípulos foram e pregaram, e Deus operou poderosamente através deles, que até os demônios se sujeitavam, eles voltaram maravilhados: ah, Senhor, até no teu nome, né, os demônios se sujeitam. E Jesus deu uma exortada neles, disse: ó, não alegrai-vos por causa disso, né, porque eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então a fonte principal da nossa alegria não é Deus nos usar através dos dons, é o nosso nome está escrito no livro da vida. E como é que o nosso nome vai estar escrito lá? Se nós realmente nascemos de novo, temos o caráter de Cristo, né? Temos o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Glórias a Deus. É que nem uma experiência minha, né, pastor? Tipo assim, o Espírito Santo, ele age de forma diferente na vida do Daniel, na vida sua e na vida do Daniel. Eu tenho uma experiência com o Espírito Santo. Quando eu recebo assim, quando eu sinto de verdade assim, o Espírito Santo na minha vida, quando ele toca em mim assim, muitas das vezes eu não preciso, como eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em língua, certo? Mas muitas das vezes que ele me toca, eu não falo em língua. Eu somente quero ficar ali sentindo a presença dele, chorando e me alegrando. Exatamente. E até o rosto se aformoseia assim, sabe? Então, o Espírito Santo, ele é a totalidade de Deus, né? A gente não pode achar que só sente o Espírito Santo se falar em língua. Falar em língua é uma das formas, né, dos meios que Deus escolheu para edificar a vida de quem fala também. Mas não quer dizer que a tua alegria está resumida só na tua vida. Então existe a manifestação de Deus na nossa vida, né? João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre lá da sua mãe, né? Quem é mais que foi cheio do Espírito Santo antes do batismo do Espírito Santo? A profetisa Ana, né, estava lá no templo, lá, ela foi cheia do Espírito Santo e também profetizou acerca do Messias, né? João Batista foi cheio do Espírito Santo, várias pessoas foram cheias do Espírito Santo, né? E sentiram Deus. Então, a manifestação de Deus, ela tem as multiformas, né? Muitas vezes tu vai estar estudando a palavra e tu vai sentir aquela virtude ali, né? Aquela revelação pela palavra, aquela virtude, aquela manifestação, né, de Deus ali. Independente da pessoa falar em língua ou não, ela pode sentir a presença poderosa do Senhor através do Espírito Santo. E isso é uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem na igreja, porque senão as pessoas ficam bloqueadas ali, achando que só pode sentir Deus se falar em línguas, né? E daí não dão liberdade, acham que não estão sendo usados, não estão sendo manifestado ali Deus na sua vida. E como o irmão falou, cada um tem uma forma. Tem algumas pessoas que recebem a manifestação de Deus de maneira mais silenciosa, não quer dizer que a pessoa não tem virtude, não tem graça. Tem outras que são mais explosivas, manifestam mais pelos seus movimentos ali que Deus toma, porque quando
o Espírito Santo age na nossa vida, o nosso espírito permanece em nós. E onde é que estão as nossas emoções? Né? As nossas emoções estão na nossa alma e no nosso espírito. Então, quando o Espírito Santo se junta com o nosso espírito, ele entra em louvor diante de Deus. Está ali o teu espírito e está o Espírito de Deus, os dois unidos. Então, tu não está livre das tuas emoções. Sentir emoção não é pecado. Dar liberdade para as emoções não é pecado na manifestação de Deus. O problema é não deixar essas emoções sobressair a manifestação do Espírito Santo. Então é claro que quando alguém recebe a manifestação de Deus, ela vai liberar as emoções. Alguns fazem movimento mais visível do que os outros, se soltam mais porque faz parte da nossa natureza humana, e Deus está ali se manifestando. Então não quer dizer que todos têm que ser a mesma forma. Agora porque Jesus foi batizado lá no Rio Jordão e desceu uma pomba sobre a cabeça dele, todos também têm que receber a pomba sobre a sua cabeça. Então existe multiforme da manifestação de Deus na igreja, e cada um sente de uma forma que Deus... Vou dar um testemunho. Certo dia eu estava lá em casa, né? Aí eu tinha acabado de sair do serviço meu, eu estava desempregado, mas eu estava em casa. E nesse meio tempo eu tinha saído do serviço porque eu sentia que eu estava ficando fraco, espiritualmente. E eu sei que deu um negócio lá que eu acabei saindo, parando de trabalhar. E durante uma semana eu fiquei em casa. E durante essa uma semana eu fiquei em casa buscando muito, sabe? Buscando muito. E falando com Deus. Aí quando eu vi, teve um dia que o meu pai e minha mãe, eles saíram de casa. E aí eu fiquei ali, só eu e Deus. Eu tava normal assim, eu tava bem. Eu ia arrumar a casa, eu ia escutar um louvor, escutar a pregação e eu ia ficar ali me edificando. E aí nisso que meu pai e minha mãe saíram de casa assim, na hora que eles saíram, eu senti todo o meu corpo se arrepiar. Parece que tipo assim, parece que o Espírito Santo tava esperando ele sair pra ele se manifestar. E para te dar a liberdade. Meu corpo todo se arrepiou, e na hora que o meu corpo se arrepiou assim, eu senti algo assim forte. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo, falar com Deus, como se eu estivesse conversando com alguém. Sim. E nessa que eu comecei a conversar, não precisa ficar assim, Senhor, meu Deus, meu Pai. Não, eu somente ali, conversando com o Espírito Santo, sem falar língua, somente conversando. Eu senti assim, um gemido na minha alma, dentro da minha alma, comecei a chorar, eu só sabia chorar e conversar com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito bom. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? Sim. Então é como se nós estivéssemos falando com uma pessoa. Pode ver que muitas vezes no ensino tu sente virtude. Tu está falando aqui pacificamente, tu está sentindo uma virtude. O próprio Jesus, ele ensinava sentado, nos montes sentado, e o povo sentia aquela virtude. É que nós, os pentecostais, temos aquela euforia de ter que ser sempre na potência ali, mas não que sempre tem que ser assim. Deus pode se manifestar. Várias vezes eu vim do serviço assim, porque daí dirigindo dentro do carro e louvando a Deus e sentindo aquela virtude. Daí ali eu me soltava, porque eu estava sozinho, Então é assim, às vezes tu vai estar no banho, tu vai estar no banho ali, concentrado com Deus, louvando a Deus, e tu vai estar sentindo a graça na semana. Vai estar sentindo a virtude. Então, como foi no dia do Pentecostes? Foi de repente. Então, a manifestação do Espírito Santo pode ser de repente. Está caminhando na rua, de repente o Espírito Santo te toma ali, aquela virtude, tu está lavando uma louça, está fazendo os afazeres da casa, de repente tu sente aquela virtude ali. Aí vai de te dar liberdade naquele momento para que sentir essa graça e essa virtude. E a manifestação do Espírito Santo, nós podemos sentir até conversando. Conversando numa roda de amigo, às vezes uma roda ali familiar, temos ali conversando das coisas de Deus, conversando das coisas do céu, e daqui a pouco tu sente aquela virtude ali, aquela graça, tu sentiu ali o Espírito Santo no ambiente, e que coisa boa é isso, que bom que seria sempre assim, em todos os nossos ambientes da nossa vida, nós sentir essa virtude, não depender só daquele culto pentecostal, daquela manifestação para sentir o Espírito Santo, mas sentir em qualquer ambiente que nós tivermos, porque ele vai estar ali com nós, nos fortalecendo. Acho que foi numa quarta-feira agora
do nossa Santa Ceia, no dia eu trabalhei de dia, né? E eu tava meio oprimido aquele dia por causa que eu tava sofrendo uns ataques espirituais, sabe? E aí, isso é normal de todo crente. Sim. Aí quando eu tava vindo no carro, daí tava eu e o irmão Adelane. E aí eu e o Adelane, nós conversamos totalmente coisas de Deus, né? E aquilo ali fazia ele que supria aquele vazio de pensamento que ficava ali me oprimindo. E eu começava a falar coisas de Deus. E nisso a gente tá voltando pra casa. E a gente tá aqui na dobra rótula e estamos vindo aqui pelo São Paulo. E estamos descendo com o carro. E eu botei o louvor. E desde que eu botei o louvor, eu fiquei escutando assim o louvor, né? Quando vê, eu pensando na minha cabeça, faz tempo que eu não choro na presença de Deus, né? Que eu não me regozijo. Quando vê do nada, de repente, quando vê, escutando o louvor assim, mano, que presença forte, porque eu senti algo dentro forte em mim. Eu, mano, eu tô conseguindo aguentar, eu botei a mão assim, a camiseta assim na cara e não parava, eu chegava a soluçar de tanto chorar. Glória a Deus. Muito forte. É bem assim mesmo. Eu falando pra ele, pai, eu não mereço, eu assim, chorava muito. É se concentrar nas coisas do céu, nas coisas espirituais, né? E a gente sente essa graça aí, né? Não importa o lugar e o momento. Por isso que a Bíblia diz, buscar as coisas de cima, né? Porque as coisas velhas passaram. Se a gente ficar aí só pensando nos problemas, nas dificuldades, a gente acaba se abatendo. Então a maneira de superar todos os problemas é estar, como diz aquele hino da harpa, né? Em contato com Deus, não perder o contato com o Senhor. É uma maneira aí que Deus dá para nós superarmos as lutas e as dificuldades. Para te ver que o Espírito Santo ele é fiel amigo, né? Ele está disposto a qualquer momento, né? Ele não está disposto só aqui na igreja, no culto quando nós vemos, né? Como aquele momento ali contigo no carro, né? Há vários momentos da nossa vida de dificuldade, ele vai estar ali pronto, né? Para nos consolar e nos edificar. Glórias a Deus. Então, eu creio que é bênção de Deus, né? Esse estudo de hoje vai servir para a nossa edificação espiritual. Sim. E para o nosso crescimento espiritual também, até para a gente ajudar as pessoas a entender melhor, se sentir valorizada, porque às vezes há aquela discriminação, né? Porque o irmão não fala em língua, então ele não tem valor, porque o outro fala em língua. Então há aquela discriminação, a pessoa vai se sentir desvalorizada só porque ainda não foi batizada, vai se sentindo que não tem utilidade. E nós temos que ter a visão equilibrada, né? Valorizar tanto quem é batizado como quem não é batizado ainda na obra de Deus. Cada um vai ter a virtude dada por Deus, vai ser útil para aquilo que Deus tem levantado. Uma das ocasiões que o batismo com o Espírito Santo não vai te salvar é que tem muita gente que está no mundo que é batizado com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo ele não vai te impedir de tu pecar. A língua é um dom, né? A língua é um dom. É claro que em alguns momentos a pessoa vai estar falando em língua, é o Espírito Santo que está intercedendo por ela, até pedindo perdão para Deus por ela. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis e ele intercede na nossa fraqueza. Sim. Às vezes a pessoa está ali, não tem nem força de pedir perdão para Deus, o Espírito Santo está gemendo, intercedendo por ele. Acho que é em Romanos 8:26, não me lembro. Então, claro, a permanência do pecado pode levar ao afastamento do Espírito Santo da pessoa. Pecar todos nós pecamos. Então não é porque nós pecamos por acidente que o Espírito Santo vai sair de nós. Ele vai estar ali nos ajudando a superar. Agora, se eu escolho permanecer na prática do pecado, o Espírito Santo ele é sensível, ele tem ciúme. Então ele tem tu como a propriedade dele. Mas quando tu está se entregando para o mundo, ele vai se afastar, né, a presença dele. O falar em língua é um dom. E o dom Deus dá sem arrependimento. Então Deus não vai te tirar, que nem tu falou. Vai ter pessoas que às vezes vão estar em pecado e falando em língua, né? E aí é que entra que a palavra diz, pregamos lá na rua, né, ceiamos com Cristo, né, expulsamos demônio, falamos em língua, e Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim porque não vos conheço, porque vós tivesse prazer na iniquidade do pecado. Então, por mais que a pessoa foi batizada, recebeu o dom de língua, mas ela
obteve o prazer pela iniquidade, né? Fez a obra às vezes de Deus com o prazer da iniquidade, então Deus ele não vai reconhecer as suas obras, né, diante dele. Então por isso que é importante saber a importância do fruto, né, que trabalha na nossa natureza e leva a nós a uma vida de santificação e deixar da prática do pecado. Então existem muitos pregadores por aí que têm dons, né, profetizam, falam em língua, mas às vezes estão em adultério, né, estão em fornicação, estão assegurados o dom. Se tirar o dom da vida deles, não sobra nada para Deus aproveitar, né? Então, independente do dom na nossa vida, tem que ter algo que Deus aproveite na nossa vida. A nossa natureza tem que estar santificada, tem que estar edificada pela presença do Senhor. Glórias a Deus, que Deus abençoe. Então vamos orar, passar aqui, vamos fazer um ciclo aqui, vamos orar. Glórias a Deus, vamos interceder aí, para que Deus possa nos abençoar e que o Senhor venha batizar todos quanto for necessário, né? E continuar edificando aqueles que estão batizados. Glórias a Deus. Senhor amado Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença nesta manhã, Senhor. Nós Te glorificamos, ó Pai querido, por este momento glorioso que tivemos na Tua casa, na Tua santa e poderosa presença, Pai amado. Pedimos, Deus, que o Senhor continue nos dando graça, nos fortalecendo, pela Sua multiforme sabedoria do Teu Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor tem as Suas multiformas, de se manifestar na vida do crente, na vida do salvo. E aqui nesta manhã, Senhor, nós estamos a buscar a Tua presença, a buscar a Tua virtude, ó Pai querido. Continua edificando a nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, aleluia, reveste, ó Pai querido, a Tua igreja, pelo poder do Teu Espírito Santo, batiza todos quanto for necessário ser batizado, e aqueles que já foram batizados, Senhor, o Senhor possa renovar na Tua presença, aleluia, Pai querido, renovar a cada dia, edificando, fortalecendo, para continuar na Tua presença com temor, aleluia, com temor à Tua santidade, com temor ao Pai querido, aleluia, a Tua virtude, o Teu poder, ó Pai, meu Deus eterno, que nós não vemos receber a Tua graça em vão na nossa vida, mas que possamos, ó Pai, Te glorificar e Te exaltar, meu Deus eterno, Te honrar por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não éramos merecedores, ó Deus, da Tua presença. Nós não merecíamos, meu Pai querido, ser habitado pelo Espírito Santo, mas pelas Tuas misericórdias, aleluia, o Senhor nos amou de tal forma, aleluia, Pai querido, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos deu esta oportunidade de sentir a Tua natureza, sentir a Tua manifestação espiritual. Meu Deus da vitória, usa cada um na Tua presença, é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É?